Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde Desperta comigo, Guta Maranhão. E hoje vamos falar sobre a conexão do corpo com a alma. As pessoas têm mania, né, de ficar mental, meditação, só viajando na maionese. O que é maravilhoso, a gente dá aquela bela viajada, aquela bela meditada, só que tem que lembrar que a gente está nesse carrinho, né? Nesse veículo, para viver nesse planeta Terra, na matéria também. Então, essa conexão do nosso corpício, com nossa consciência, com nossa alma, com nosso espírito, seja lá como você gosta de nominar, é muito importante. É muito importante, até para a gente criar as coisas, desenvolver nossa vida aqui. E daqui a pouco eu vou chamar a Andréa Manicha para falar sobre isso, que ela é especialista nessa área e muito mais áreas, viu, pessoal? Vocês precisam saber quem é essa mulher. Cada vez mais que eu bato papo com ela, eu fico mais encantada e vocês vão amar também, que eu tenho certeza. E lembrando, quem gostar do assunto, compartilha, curte, se inscreve no canal, quem não for inscrito, ativa o sininho, passa adiante. Quem é aquela sua tia que acha que não sei, manda para ela, sua mãe, suas amigas, quem você achar que faz sentido esse bate-papo, encaminha para as pessoas, porque o quê? Quanto mais despertes no mundo, o mundo melhor teremos para todos. E é isso aí, plantar a semente no despertar, trazer essa consciência para as pessoas, para esse mundo nosso ser mais leve e a gente poder ser mais feliz e pleno, porque nós merecemos. Lembrando também do meu livro maravilhoso que eu fiz com todo amor e carinho do mundo, a Conexão, o Manual da Conexão Planetária, e eu achei legal falar dele um pouquinho hoje, porque a gente está falando muito de conexão. Essa conexão que eu trago no livro do planeta Terra, a pessoa faz, ai, conexão planetária, que nome viajado é teu livro. Eu digo, não, é super tranquilo, porque o planetário que eu estou falando é a Terra, que a gente vive, que a gente bota o pezinho, que a gente respira, que a gente se alimenta, que a gente compartilha tudo da nossa vida. Então, essa conexão planetária que eu falo tanto, que é a nossa conexão do nosso corpo, da nossa mente com o nosso planeta Terra, que é fundamental para a gente ter esse desenvolver da nossa vida. E hoje a Andrea vai trazer a conexão do nosso corpo com nossa alma. Então, eu achei maravilhoso essa junção do livro e da informação que ela vai trazer, porque no livro, o que eu trago? A gente vai fazer todas as técnicas, né, que existem de experiências e técnicas que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, de ferramentas, para a gente fazer essa conexão com a Terra, seja na respiração, seja no aterramento, seja na meditação, seja numa conexão com plantas, uma aromaterapia. Então, eu venho trazendo biologicamente, física e quimicamente, todas essas informações para vocês com a Terra e com o seu corpo e com a sua alma, sua mente, sua consciência em relação a todo esse processo e que é tudo junto misturado, né? A gente tirar aquela imagem do holístico, do místico, do misterioso e perceber que tudo é real, é biológico, é químico, é físico, está no nosso corpo, está no nosso DNA, na nossa programação biológica, esse contato, essa conexão, né? E o meu livro você pode encontrar tanto o manual da conexão planetária quanto o Kids, que eu trago isso para as crianças também, tá na Amazon. E o link você consegue achar no meu Insta, que é Guta Mentora Planetária. Muitas vezes eu esqueço de falar aqui, né, pessoal? Eu esqueço muito de falar do meu Insta, das minhas coisas, mas é o Guta Mentora Planetária. Lá no Instagram você liga e no link da bio já tem lá o link direto para aqui, né, o Saldo Desperta, e também para o link da Amazon, onde você tem acesso a meus 2 livros, tanto o e-book quanto o livro físico. Eles enviam para qualquer lugar do mundo. E muito feliz agora em receber essa pessoa maravilhosa para a gente poder falar sobre essa conexão total do ser humano, a fisioterapeuta integrativa, Andréa Manicha, seja muito bem-vinda. Olha, eu sou muito grata de estar aqui, de poder compartilhar esse momento com você, que é tão especial, e adorei conhecer melhor seu livro. Conexões planetárias, por mais que a gente possa pensar, conexão planetária, é o planeta, é fora de mim, a gente sabe que é dentro e fora é a mesma coisa, e acho que esse assunto, conexão, é o que a gente vai conversar hoje. Então, muita gratidão pela oportunidade. Eu que agradeço, é uma honra ter você aqui comigo.
E o que você falou é perfeito, dessa questão do livro, que é engraçado, que eu falo da conexão planetária, de início, a pessoa faz planetária, não, é planeta Terra. Ok, primeira informação. Ah, planeta Terra, planeta Terra. Segunda informação é, quando você se conecta ao planeta Terra, a primeira coisa que você se conecta é com você mesmo. Através da conexão do planeta, você se conecta. Então, é muito interno do seu corpo, da sua vida, com aquilo ali. E esse é o segundo ensinamento do livro, né, subliminarmente falando, porque a gente vai se conectar com nós mesmos, né, voltar a nossas origens dentro da nossa essência. E é muito isso também que você fala, que você faz. E a sua leitura é perfeita. Eu acho que é importante a gente lembrar disso, né? E isso aí que você está trazendo nesse livro, eu acho que é um bom gancho para a gente começar a nossa conversa. Com Então, certeza. E André, me fala, você é uma pessoa que faz muitas coisas que eu adoro, admiro super. E vamos lá, você é fisioterapeuta integrativa. Como é que foi esse seu início de fisioterapeuta e perceber toda esse leque de possibilidades que você poderia ir além, e você foi, para trazer para os seus pacientes uma melhora de resultados nos problemas que sim. eles tinham, né, nas suas escolhas de vida? Eu sou fisioterapeuta há 38 anos. Então, já tenho aí uma caminhada longa, mas sempre eu fui diferente desde que eu me formei. Na faculdade, eu comecei com esse lado integrativo, que eu tive um professor que eu agradeço ele até hoje, que ele era um médico, e assim, ele trouxe para mim a musicoterapia. Então, eu já saí da faculdade trabalhando com musicoterapia. E aí, antes de sair da faculdade, me interessei por acupuntura, sobre as terapias orientais. E eu era praticante de Tai Chi Chuan. Então, eu comecei já de cara, quando um paciente trazia para mim um relato, eu fui trabalhar numa clínica ortopédica, daquelas bem normais, como a gente fala por aí, né? Que é aquelas que, numa época, gente, ainda existiam outros tipos de profissionais técnicos para olhar o paciente. E aí eu me choquei com a realidade quando eu entrei e vi que eu ia ter que trabalhar em um lugar que os pacientes ficavam em boxes. Então, você ligava todo mundo junto. Então, aquele monte de gente tratada e ninguém olhava. Aquele paciente dava um abraço, não era humanizado. Aí depois ia todo mundo para um lugar onde todo mundo fazia o mesmo exercício e está pronto, convênio assinado. E isso tudo era contra a minha alma, gravemente. Então, foi ali, aos 23 anos, né, que eu comecei a ter, acho que uma crise de burnout, que hoje eu colocaria. E aí eu entendi que eu estava fora do que era meu, porque o meu era olhar para aquela alma. Então, eu comecei a fazer várias formações na minha área. Então, sou osteopata, trabalho com terapia crânio-sacral. E ali eu comecei a olhar a coluna e o corpo de uma forma integral, porque eu sabia que aquele paciente que vinha para mim, isso assim, bem, uma visão bem clínica, com um entorse de tornozelo, se eu não corrigisse todo aquele corpo para colocar esse corpo em direção à vida dele, ele vinha com entorse, curava o entorse, ele tinha uma bursite de ombro, curava aquilo, ele tinha um bruxismo, e aí eu comecei a fazer esse trabalho mais integrativo, de corrigir esse corpo inteiro. E aí, gente, vem o outro lado, porque você corrigia aquele corpo, era assim, a cura, e ele voltava um tempo depois com outra dor, porque estava passando um processo emocional. E eu não sabia lidar com aquilo, porque não fui treinada, né? E aí eu comecei a buscar processos que pudessem me trazer informação para lidar com aquilo. E foi quando eu me deparei com meus processos de cura, que eu tive que buscar para mim. E ali, enquanto eu ia me curando daquilo tudo que todos nós temos, e que eu chamo de sombra, então eu brinco que eu trabalho nas sombras, né? Porque é onde está o nosso dom, porque é onde está a necessidade de ser acolhida. E assim eu fui me transformando naquela pessoa que fui descobrir na saúde, que é
A saúde é o quê? Segundo a Organização Mundial de Saúde, ela é um conteúdo que, né, é a sua perfeita estabilização, que é física, mental, emocional e social. E aí o holístico, o terapeuta integrativo, traz o energético, e o energético é espiritual. Então, dali eu tive que buscar tudo isso para eu ter saúde. E aí eu comecei a descobrir que os meus pacientes todos precisavam disso. Então, assim, eu trabalho com inúmeras ferramentas dentro de um processo que é terapêutico, científico, estudado. Não é assim, vem na tia que faz macumba, magia, porque a pessoa é assim, né? Várias vezes um paciente meu falou assim, eu não sei que macumba que você fez, mas você teve uma conversa comigo, minha dor passou, e você nem encostou a mão em mim. Então, não é isso é ciência também. Agora, é uma ciência que estuda energia, processos espirituais, a gente tem que entender esse todo. Então, além da terapia toda de formação, né, eu tenho pós-graduação em terapia integrativa e complementar, por aí vai, eu sou consteladora, então aprendi a saúde sistêmica, aprendi a leitura biológica, processos integrativos, que é uma formação que eu fiz que é internacional. Tudo isso para quê? Para olhar para mim. E agora eu posso olhar para o outro. É isso. Ai, olha, perfeito você falar, porque é aquela coisa, né? O pessoal fala, casa de ferreiro, espeto de pau. Não dá. Quando a pessoa cuida de verdade do outro, a gente tem que estar se curando também. E esse processo é muito de autorresponsabilidade e consciência. É importante você dizer muito isso, porque as pessoas sempre estão vendo o outro, o outro, o outro, só que se você está trazendo aquela cura, você também tem que ter suas próprias percepções. Claro que nem sempre a gente está 100% curada porque a gente não é Jesus, né? Então, as coisas na nossa vida, a cura é meio que eterna, né? Até a gente desencarnar, a gente vai estar sempre trazendo algum processo de cura, né? De melhorias, e tá tudo certo, né? A gente também, né, na nossa humildade de saber que a gente está vulnerável, a sempre está falhando e reconhecendo e melhorando. E também trazer isso para o paciente, né? Essa possibilidade. Fundamental. Então, enquanto a gente separa, então hoje, aí até entrando no que você falou, né? Hoje eu me coloco como sacerdotisa do corpo, até se alguém quiser entrar no meu Instagram, eu sou Andréa Franco e eu sou a sacerdotisa do corpo. Por que isso? Porque para mim o que eu faço é um sacerdócio, é o meu servir, que eu tenho um compromisso comigo de estar sempre atualizando o meu conhecimento, né? Mas também atualizando o meu bem viver, a minha qualidade de vida, a minha qualidade de saúde. Então, esse compromisso é comigo. Então, hoje eu me coloco, o meu servir é esse, mas eu me coloco humildemente como facilitadora de um processo do outro, porque eu sei dar conta do que é meu. Agora, o outro tem que ter autorresponsabilidade. Ele tem que ter comprometimento, porque senão, se o outro não quiser, então eu sempre faço uma avaliação com o meu paciente, falo todo o processo, falo até o prognóstico daquilo, e aí eu falo, você quer fazer? Aí, sim, tá. Olha só, enfrentar sombra até a gente despir da nossa rigidez, do nosso orgulho, é dolorido. Esse processo ameniza, mas muda tudo à sua volta, né? Então, você se compromete? Sim, ou então começa a falar muito mais, mas eu não sei, mais é que eu não sei se eu vou ter tempo, mas aí eu falo, então, quando você tiver, você vem. Porque você tem que se responsabilizar por aquilo que você quer. Não existe foco sem responsabilidade. Ontem mesmo eu atendi uma pessoa, e aí veio falar para mim, não, porque eu vou sair daqui, vou lá porque tem uma entidade que vai me curar, tem uma entidade que vai abrir meus caminhos, tem isso, tá. Aí eu já peguei logo pesado. Então, por que você não se responsabiliza e vai lá só receber um axé?
abraçar essa entidade e agradecer o que te deu até hoje. Mas qual é o teu grau de responsabilidade com a tua própria vida? Que a gente tem mania de jogar no colo do outro. Resolve isso para mim. Deixa eu contar uma coisa, gente. O universo não vai resolver para você. Falando para todo mundo. Esse despertar não é isso. Aquela frase, Deus vai fazer tudo para você, menos a sua parte. Exatamente isso. Então, assim, para mim, isso aí é muito coerente que você fala, que o corpo é nosso veículo. E eu fiz um trabalho, porque assim, eu sou esquisita, gente. Então, eu trabalhei muito tempo dando aula de teatro amador, porque buscar o corpo me trouxe a necessidade de despertar essa leveza no corpo do outro, e muitas das vezes a gente precisa saber se expressar. Então, eu trouxe aula de teatro amador para paciente, aí depois acabei num projeto social para criança, e aí aquilo ali foi muito interessante, como eu via essas pessoas que às vezes senhoras que não conseguiam se expressar, e de repente no teatro, como é um personagem, é mais fácil se expressar, e aquilo ajudou naquela vida. Então, eu sempre falei, a minha primeira peça que eu lancei, apresentei por 4 anos na minha cidade, com as crianças. Essa peça era uma peça ecológica, e essa peça ecológica tratava: a nossa primeira casa é nosso corpo. Então, é dele que você tem que cuidar nesse olhar. Então, não adianta também, a pessoa esquece o corpo, e eu vou ser muito honesta, isso foi uma coisa que eu fiz durante um tempo, porque eu me preocupei tanto em crescer emocionalmente, limpar meus traumas, limpar tudo, e aí puxo para mim esse olhar que meu corpo estava precisando de cuidado, porque eu tinha dor nas costas, que eu não... E aí eu comecei a entender esse corpo e ver por que essa dor está doendo, o que eu sinto quando eu sinto dor nas costas. E dali teve um despertar diferente. Então, nosso veículo de condução nesse planeta é o nosso corpo. E é por ele que você chega às estrelas. Não é a estrela que vai baixar aqui. A Lua não vai baixar, porque até destruiria nosso planeta todo se baixasse, né? Porque tudo tem a sua separação, não é à toa. Mas é pelo corpo que você começa um despertar verdadeiramente honesto. Senão você bota na mão de um guru, ou de qualquer um, que você tem que crescer, né? Então, tem escolas iniciáticas, tem escolas de educação que são muito boas, porque tem umas que já estão despertando para o corpo e botando o corpo como um meio. Tem que começar do beabá, mas não pode excluir o corpo do seu processo de despertar. Você falou, eu me arrepiei toda, não sei se você falou que no nosso corpo, nossa casa, no meu livro infantil, sem querer falar muito dele, porque o foco aqui é você, mas olha que sincronicidade, né? Que não existe coincidência. Aí eu botei, já percebeu que o planeta Terra é nossa casa? Aí eu explico para a nossa casa, aí eu boto assim, sabia que o nosso corpo também é nossa casa? E eu vou fazer justamente essa consciência que nosso corpo é nossa moradia e a Terra é nossa moradia, essa conexão é importante para a gente poder viver aqui. E o que você falou, eu digo, nossa, tudo a ver com o que eu falei também, assim, com o que eu falo, e que Sim. É muito necessário, porque é um óbvio que precisa ser dito. É tão claro isso, mas as pessoas esquecem. E o tal do corpo e alma, que Deus sabe o que faz com a sua vida, né? Que te fez ser fisioterapeuta para ter essa consciência corporal muito forte, e essa consciência energética espiritual da consciência do ser humano, para conectar esses dois, para viver aqui dentro, né? É muito importante, e é um óbvio que tem que ser dito, porque as pessoas esquecem do veículo o tempo todo. Ou foca demais no veículo, esquece a alma. Separado, né? Sem conexão. Sem conexão, ou foca demais. Eu conheço pessoas, como para fuga, né? Aquela até fuga de... As pessoas têm muitas fugas. Bebida, jogo, sai para poder não focar no que tem que ser focado.
E teve uma pessoa que eu conheço que ela estava tão em fuga que ela meditava. Ela dizia, Guta, eu passava 6 horas todo dia meditando. Eu digo, tá, É mais mas fácil. tem filha pequena e a filha. Ah, ficava lá. E o trabalho? Não fazia direito, ficava com dificuldades. Ah, então, quer dizer, a meditação, apesar de ser uma coisa maravilhosa, estava sendo uma fuga também, porque ela estava totalmente alma e o corpo. E a ação, e a responsabilidade. A sua parte Não, para ser feita. Onde é que estava? Foi quando ela se deu conta e parou e começou a agir. Mas não, você tem que viver. Isso isso, tudo você tem que viver, né? Não é só jogar essa pessoa, vou meditar e vou atingir a luz. Tomara, né? Tomara, que aí eu tenho ego, tem várias técnicas, já passei por todas elas, fiz parte de todas as escolas que você puder imaginar. Já fui budista, já tive contato com um mestre que me ensinou a amar, que é Yogananda, que para mim, de todo aquilo ali, é como ele ensina a amar. Também passei pelo Osho, que o Osho me ensinou a viver aqui e agora. Então, assim, eu tenho muitos caminhos que eu trilhei ao longo dessa vida, né, buscando, no taoísmo, por exemplo, esse equilíbrio. Mas esse equilíbrio só veio, esse centramento, não que eu não me desequilibre, não que eu não me mantenha. A Andréia virou uma pessoa de luz porque está ali. Mentira. Eu tenho sombra e luz que caminham amorosamente juntas. Se eu me desequilibro porque a vida traz desafios, diante deles, às vezes a gente se desequilibra, eu volto para o meu centro muito mais rápido, que é esse o detalhe. Você está aqui, você tem o tempo todo estímulos que nem sempre, que vão conversar com traumas que você viveu. Esses traumas estão na mente, mas eu parto do princípio, e a gente já falou sobre isso, de que a mente mente, porque a mente é um inconsciente que silencia as suas dores reais para que não doa, porque é um mecanismo de sobrevivência, e isso é biológico. Então, todos nós temos alertas de sobrevivência, temos o nosso sistema nervoso central, que mantém imagens de um trauma que você viveu aos 2 anos de idade, e que ele foi colocado como cheiro ali, guardado na gaveta do seu inconsciente. O cheiro está guardado. Aí aquela pessoa que tem alergia, quando passa perto do cheiro de alguém que tem um perfume que tem a bergamota no meio daquela... Aí a pessoa começa a espirrar. Aí eu sou alérgica a perfume. Mas ela não sabe que aquilo ali, se você for buscar, o trauma está lá na gaveta do inconsciente. E isso está guardado no seu inconsciente, você faz um trabalho para liberar, de acordo com a neurociência, o seu inconsciente daquilo, consegue, mas olha, gente, que quem demonstra o trauma são os seus músculos, é o seu sistema músculo-esquelético, porque é lá que você guarda o trauma que acontece no córtex motor, porque é onde a gente manifesta a nossa emoção. Então, ninguém passa por uma emoção sem se mexer, que eu digo, nem que seja numa expressão de dor facial. Nem que seja, tô feliz, você vai abrir um sorrisinho. Tô triste, você vai ficar com cara de triste. Isso é seu sistema motor, né? Isso daí é o córtex motor trabalhando. Então, é nele que você tem que mexer. E eis que você quer despertar, olhando para fora, olhando para o céu, se tornando um ser de luz sem nunca ter olhado a sombra. Eu vou ter que contar para você que você não está despertando, somente o seu ego está sendo acordado. E ele é o seu engano diante da vida. Existe uma forma de despertar, sim, quando você se olha com sinceridade e humildade diante da vida. Aí você consegue entrar e acolher essa sombra, que nada mais é do que uma criança ferida por um trauma. Essa criança ferida por um trauma, ela veio no DNA dela, naquele sistema familiar, porque era importante para ela se transformar naquilo, que aquilo pode ser uma postura de alma. Então, a gente pega posturas de alma, por isso entender o todo desse ser humano. Então, o Dr. Bruce Lipton, que eu gosto muito, ele fala o seguinte:
O DNA é sua porta de entrada nessa vida, mas ele não é a sua porta de saída. E é em cima disso que eu trabalho. E para mexer nisso, é no todo. Não adianta mexer nisso tudo e ficar na mesma frequência energética. Então, a gente mexe. É isso. Falei pra caramba. Mas eu gosto. Fale muito mesmo. Você falou uma coisa assim, por mais até que a gente finja, né? Tipo, não gostei, tô infeliz. Se eu não fizer a cara triste, eu tenho que fazer cara de paisagem, o corpo fica rígido. Todo. Você tem um ataque cardíaco. As vísceras. Você dá uma dor no estômago, você não sabe dizer o que é, uma angústia. Então, é tão claro, né, que nosso corpo reage a todas as nossas emoções e que ele está conectado a tudo isso. Só que a gente tem que ter os olhos de perceber e sentir também, e reconhecer aquilo como algo diferente que tem uma resposta para dar, ou uma cura para receber, né? Sim, e tem uma outra coisa, existem duas frequências. Aí a gente fala sobre energia, matéria e espírito, frequência e vibração. Que uma das coisas que eu uso é o Sound Healing. Então, eu trabalho com instrumentos de cristal, que chama Vibra Sound Healing, que é o quê? Ele tem o som na frequência correta para eu trabalhar, junto com as luzes. Então, eu equilibro todo esse sistema de acordo com a necessidade do paciente. E aí, uma coisa muito interessante que a gente olha é que as duas frequências mais importantes, se você quer buscar alguma coisa, eu não quero buscar ninguém. Eu não quero fazer nada. Então, só olha isso. Se você ama e expande seu chakra cardíaco o suficiente, que ele sim, aquela coisa de seguir o coração é verdade, tem comprovação científica, e ela pode falar sobre isso, que ela também é uma estudiosa, né? O seu campo energético vibra, não é só a mente, é o maior campo que existe é do nosso coração. Ele é seu oráculo. E eu falo isso como uma pessoa que estuda oráculo e que criei um oráculo, que um dia eu falo sobre isso. Mas eu sou taróloga. Você me pergunta se eu jogo para alguém. Não, eu faço uma jornada de alma, se a pessoa quiser. Fora isso, eu não jogo. Por quê? Porque o maior oráculo da vida dessa pessoa é ela. É essa expansão do seu chakra cardíaco. Porque quando você expressa, eu falo isso. Meu coração não abriu aqui. Meu coração fechou ali. Então, eu sei direitinho o caminho que eu tenho que tomar, se eu estiver centrada. E aí existem só duas frequências que, para mim, é a frequência verdadeira do universo, que pode te tirar de qualquer enrascada. Amor incondicional e alegria. E aí a gente vê que as pessoas se tornam rígidas, sérias e sem alegria. E aí você entra num outro patamar, o quanto você se permite ter prazer na vida. Prazer com a vida. Acordar de manhã. Ai, gente, que delícia, acordei. Dar aquele suspiro e se encontrar no seu corpo. Aí você vai dormir, 3 respirações, agradece o dia, seja ele bom, seja ele ruim, e entra naquela conexão com o que é seu. Né, agradecendo. Nossa, isso daí já é uma prática espiritual diária. Tem até um vídeo que viralizou aí na internet, que um rapaz chegava e dizia: você quer 10 milhões de reais, de dólares? Aí a pessoa, quero, tá, mas aí você prefere 10 milhões de dólares e não acordar amanhã, quando teoricamente você acordar, ou você prefere acordar amanhã e não ganhar os 10 milhões? Aí todo mundo, 10 milhões eu quero. Aí a contraproposta era você não acordar amanhã. Todo mundo, eu quero acordar amanhã. Então, sua vida, seu dia amanhã, sua existência, no dia de amanhã, vale mais que 10 milhões de dólares. Todo mundo. É isso. Sim. Então, nós valemos muito. Né? E o acordar, o agradecer, o pior que seja a situação, você acordou. Você está experienciando sua vida aqui. Seu corpo, sua mente. Vou tentar tirar o melhor proveito do que tiver. Seja uma cama, seja uma água, uma comida, seja o ar que respiramos, tudo, o básico.
É isso. Sempre tem alguma coisa porque te faz conectar com aquela coisa boa que existe dentro de você. E o que tem dentro de você é um processo de criação muito interessante. Aí todo mundo, né, pensando em Matrix, como sair da Matrix, você não consegue nem sair do seu corpo, não vai dormir à noite direito, porque você vai para a sua mente. Você nem expande a sua energia. Como que tu quer sair da Matrix? Primeiro que na Matrix esteja ou não, você não vai com esse corpo biológico. Mas você vai com um aprendizado de despertar muito profundo, seu, e tendo o coração como guia, que é onde é a sede da tua alma. Só que o teu coração está entupido de um monte de situações que te deixam com esse coração, que eu até falo, gente, que é coração de galinha e churrasco, que fica aquele coraçãozinho duro. Ai, que horror. Aquilo é como fica o coração. E aí a gente sente isso como uma angústia. Então, olhar o corpo dessa pessoa que chega é olhar a alma, se você olha de verdade. A pessoa que vem com o joelho, então vem um paciente, eu vou dar um exemplo prático, a pessoa tem uma dor cervical aguda, como que eu vou olhar ela? Né? E ela tem uma dor aguda cervical com torcicolo e ela tem um joelho que tem uma artrose, aquele problema dela é o joelho, que dói o tempo todo. Os dois joelhos, ela tem uma condromalácia de rótula, um problema no menisco, e aí ela sente dor direto nesse joelho. E eis que ela tem um problema cervical. Eu vou pegar esse paciente, vou olhar e vou, primeira coisa, o quanto ela não quer se submeter a alguma coisa, porque ela não quer ajoelhar para isso. Então, tem um processo de orgulho envolvido e ela tem um problema cervical, que se há um torcicolo, para onde ela não vai querer olhar na vida dela, e aí tem todo um olhar biológico, que eu vou te falar para onde que é, e aí a sensação de que alguém empurra a cabeça dessa pessoa para ela agachar diante dela, e eu não aceito e faço força contrária. Então, eu não relaxo a minha coluna cervical. Ali a gente começa a conversar. E aí, quando chega no fio da meada, a pessoa fica de boca aberta. Como assim? Né? E aí é assim, uma coisa que eu falo. A mente mente, mas seu corpo não. E ele vai contar a sua história aqui. Aí eu falo, aí vamos ampliar essa consciência. Ele vai contar a sua história aqui. Ele vai contar a sua história de vidas passadas, né? Porque o tempo não é linear como a gente pensa. Então vai contar como você vai estar no futuro. Muitas das vezes personagens de vidas simultâneas ou paralelas. Aí a gente amplia o conceito do corpo, porque ele não vai mentir. Uma patologia sua está falando de uma fragilidade que você viveu, de um trauma, que se você for olhar aquele trauma, faz com que você repita um padrão seu, que é de alma. E é ali que a gente tem que olhar. É ali que tem que mexer. E aí as ferramentas são inúmeras, gente. E eu estou fazendo todas. Porque, assim, tudo que vem para o meu despertar, eu vou e vivencio. Aquilo foi bom, eu pego, vou lá e faço a formação. E aí, tem uma coisa que é importante falar, que junto a isso tudo, eu trago a minha sensibilidade mediúnica, o meu lado sensitivo, que eu também estudei muito para poder, e estudo, né? E eu posso falar, por mais de 1000 livros que eu já tenha lido, por mais de tudo, é o processo de autoconhecimento que vai fazer a diferença. E ponto. E aí eu pergunto, não é um sacerdócio? É um sacerdócio. É como o universo me traz aquilo que eu quero servir. O meu servir é esse. Você falou algo importante, que é a sua intuição. E eu vou falar até me dando um exemplo de mim mesma, que eu acredito que muitas pessoas talvez passaram pelo que eu passei, que é o seguinte: eu sempre tive uma intuição de tudo na vida, só que assim, eu sempre achei que não é frescura minha, eu vou me ouvir.
né? Aquela pessoa é tão fofa, tão querida, mas me deu um... Eu não sei explicar o que é, eu senti algo no corpo, que eu também não sei explicar o que é, mas me deu uma estranheza. Aí vem a mente. Deixa de ser chata, deixa de ser fresca. Não, essa pessoa é uma querida, essa pessoa é amiga de todo mundo, essa pessoa é uma fofucha. Porque você está resistente àquela pessoa que é tão querida. Vai lá, faz um negócio com ela, fala com ela, enfim. E eu, cedo, achando que é frescura minha, e geralmente eu estou certa. Obviamente, nem sempre eu estou certa, às vezes era frescura mesmo, mas geralmente, não que a pessoa seja ruim, mas que talvez não seja compatível com a minha energia, com a minha frequência, e aquilo ali não iria funcionar tão bem, né? Então, e eu, até hoje, ainda tenho uma resistênciazinha para conseguir aprender isso, né? Aprender a ouvir a minha intuição, que vem através do corpo. Aí, como você é uma pessoa que tem esse conhecimento todo, tem sua intuição, entende de corpo e alma, essa conexão maravilhosamente bem, pode aconselhar as pessoas que estão nos ouvindo a começar a perceber o seu corpo reagindo às situações, para ela começar a compreender e saber seguir certo, porque, como a gente já sabe, o corpo, ele não mente. Ele não se espera o tempo todo. Nunca. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo, que é meu aprendizado, eu sinto pelo meu coração. Então, eu sinto o meu campo, porque eu já estou treinada para sentir. Mesmo assim, eu duvido às vezes. Então, a primeira coisa é entender o que você sentiu. Porque tem dois olhares quando você bate o olho e não gosta. Então, bati o olho no fulano, ai, é um inimigo do passado, ai, a energia dele é ruim. O que a gente tem que observar? Quando bate o olho, não gostei. O que em mim ressoa com ele, que eu não estou gostando nele, porque essa pessoa é um espelho meu. Então, já aconteceu várias vezes comigo. Porque a gente tem uma tendência a fazer assim. Então, mas você não deve silenciar a sua intuição nunca. Você tem que confiar naquilo que seu coração está te falando. E se ele em algum momento falar, gente, errei, não é que a pessoa era boa? É por isso que é importante o autoexame, porque quando você, por exemplo, a pessoa é metida, estou dando um exemplo, antipática, aí você vem toda simpática, aí é natural, porque a pessoa é antipática. Agora, se tem uma pessoa muito simpática, amorosa, fofinha, querida do universo, e você é a única que olha e fala, não gostei, porque acontece. Né? Às vezes as fofinhas são até piores, né? Então, assim, aí o que acontece? Você bate o olho, primeiro olhar tá bom, ela é fofinha, eu sou a única que não gostei, vou me respeitar. Respeite-se. Respeite-se, se é um ser individual, tem que se respeitar. Agora, se você quiser aprofundar, o que nela está me irritando? É um trocinho de nada, deixa eu ver onde eu estou fazendo ressonância com isso. Aí você, tá, ela tem isso, deixa eu... gente, não precisa contar para os outros, gente, que tem coisa que vocês não vão dar conta de contar para os outros, né? Isso. Porque quando você abre a boca demais, você se lasca também aqui para nós, gente. Sempre. Abriu uma boca, vai... Aí eu me lasco, porque Guta é a chata, depois todo mundo vê, mas às vezes depois de 1 ano, 2, 3, 4, 5, e eu saio com a chata, a implicante, a grosseira, sabe? Aí, agora, vou contar outro detalhe. Como vocês testam isso no dia a dia? Hoje não tem aqui quem não teve uma mãe que falava na hora de sair. Não vai com essa roupa que vai chover. Não vai com essa roupa porque você vai sentir calor, hein? Leva casaco. Já é um exemplo disso. A gente fica irritado, fica enfurecido. Chega lá, tudo que a mãe falou acontece. Né? Então, é isso aí que você está falando. Então, primeiro, que eu acho que é muito importante é respeitar você, porque se você não se respeita, você não respeita ninguém. Sentiu, acolhe. Entende? Por que eu estou sentindo isso? Para que eu estou sentindo isso? Tira o porquê e bota para quê? É para quê? Para eu me entender alguma coisa que está aqui dentro. Então, a pessoa é simpática, amorosa. Onde que está a falsidade ali? Que está em mim.
que às vezes não é a falsidade, às vezes é uma baixa estima daquela pessoa que não sabe dizer não. Aí ela fica fofinha, mas lá dentro tá cheia de problema. Aí eu pergunto, qual a tua capacidade de dizer não? Que você se torna fofinha para os outros e se ferra no dia a dia. E por aí a gente vai. Mas o mais importante é sempre se acolher. E aí parece fácil. Eu faço. Não é, não. Você não se perdoa. A maioria das pessoas tem autopiedade? Tá, tem a autopiedade. Mas a maioria das pessoas precisam do quê? De autoacolhimento, de autoamor, porque elas são inflexíveis, juízes, condenatórios de si próprio. Então, a pessoa perdoa o outro, aceita tudo do outro, mas não pode errar. Então, vem as pessoas que são perfeccionistas, elas têm que ser perfeitas. E aí, o tempo todo, elas se automalham. E, às vezes, uma pessoa antipática dessa veio para te questionar sobre você. Então, esse olhar não é sobre o outro em nenhum momento. É acolher o que você sente e tentar olhar para você. Aí, rapidinho, tu desconecta daquela pessoa. Sai para lá, né? Desalinhador de chakra. Tem até umas coisas assim que eu adoro. Os xingamentos, adoro. Eu adoro esses xingamentos. Aí, sai para lá, desalinhador de chakra, mas você entendeu. O que aquele desalinhador de chakra fez com você? Né? É sobre isso. É o auto-amor, o auto-respeito, para não se permitir ceder a certas coisas na vida, né? Que a gente termina cedendo, e quando você vê, você está lascado. Mas, isso. Né, essa conexão de corpo e alma, para as pessoas, existe alguma sugestão de exercício? Porque, assim, é um óbvio, né? Conectar, tá bom. Mas muitas vezes as pessoas não têm essa noção. As terapias, as ferramentas são fantásticas, mas assim, no dia a dia em casa, existe alguma prática, algum exercício que você pode sugerir? Olha, tente começar a ter essa percepção melhor. Para ter essa percepção melhor, eu sempre indico isso para os meus pacientes. O que eu sinto quando eu sinto isso, ponto. Então, por exemplo, estou com dor no meu joelho. Dá aquela suspirada, que o suspiro, ele solta tudo, né? Suspiro é você enganar o cérebro, que você ganhou um super presente e você está muito feliz. Tem coisas que a gente engana o cérebro. O suspiro é um deles. Então, você dá um suspiro, o cérebro fala, nossa, aconteceu alguma coisa muito legal, cara. Olha como que ela está suspirando de alegria. Mentira. Tu está no fundo do poço, mas deu uma suspirada, ele acredita e muda a frequência na hora. Então, assim, você dá uma suspirada, se no primeiro não vai, faz 3 suspiros. E aí, por exemplo, estou com dor no meu punho. Aí bota a mão em cima, fecha o olho um pouquinho e sente. Quando eu tenho a dor, o que eu sinto? E vai se aproximar. O que eu sinto? Que emoção passa em mim quando eu sinto essa dor? Aí é um processo. Vai tentando, acordando esse corpo devagar, que ele é seu oráculo. E ele vai te ensinar sobre a vida como nada. É mais ou menos assim, gente, já aconteceu comigo. Você vai, né? Porque eu, quando era novinha, era terrível. Eu falava que tinha uma cartomante em qualquer lugar, e nunca era do lado da minha casa, sempre lá longe, eu tinha que subir escada. Eu me lembro de uma que eu tinha que subir uma escada em Z. Nem, era mais do que Z. Eu subia, eu chegava lá embaixo, tinha que chegar meia hora antes. Aí você fazia assim, chegava lá bufando e chegava num paraíso, que era um lugar muito especial. Porém, tinha que andar aquilo tudo. E eu ia em qualquer um para me falar sobre a vida, porque eu era ansiosa, queria saber o que vai acontecer amanhã. E aí, nessa, a pessoa falava, e ela estava falando, ela era a cartomante que dava certo para todo mundo, e eis que não dava para mim, porque na hora que ela estava falando, eu sentia assim, meu coração não gostou disso. Mesmo ela falando, nossa, tem aqui uma coisa para você que vai ser maravilhosa. Aí eu olhava a carta, meu coração fechava. Então, desde muito cedo, eu aprendi a olhar meu coração. Nem sempre
dei ouvidos a ele. Então já me ferrei muito. Hoje eu ouço mais. Hoje eu deixo ele chegar na minha frente para abraçar o outro, e também se ele falar não abraço, também não abraço. E eu não tenho obrigação nenhuma com o outro, a não ser com a minha verdade, que é isso que eu falo sobre coerência. A sua vida tem que ser coerente. Quando você é coerente, seu corpo é coerente dentro dos sistemas que existem dentro dele. Nós temos inúmeros sistemas e que funcionam em conjunto com o nosso sistema solar. Então, é só para pensar. Quem sabe na próxima a gente fala sobre isso, né? Com certeza, precisamos de próximas e próximas, porque é muito assunto. Tudo que você fala, eu concordo assim, 100%. É um negócio que. Eu tô aqui como rosto, não tenho que concordar 100%, mas quando eu concordo 100%, chega a dar uma alegria, porque eu fico querendo que você fique falando mais, querendo que você volte mais. Ai, mas como a gente tem uma programação mais ou menos de 40, 50 minutos, 1 hora, aí a gente, por hoje, terminamos. Ai, meu Deus, mas vamos marcar mais, minha gente. Teremos mais você aqui, por favor, né? Volte mais. Você Eu amei tanto, muito grata, Guta. Conhecer você foi muito bom. E assim, ter a honra de vir aqui também foi. Fico assim, arrepiada. Meu coração arrepiou. Meu coração se abriu estando aqui. Então, muita gratidão a quem aqui está olhando a gente e a você por permitir essa honra de eu estar aqui, tá? Nossa, eu que estou muito honrada, muito grata. Déia, muito obrigada. Deixa o pessoal, novamente. Gente, olha, essa pessoa maravilhosa, ela faz várias terapias, ela tem várias ferramentas e pode ser online, presencial. Ela tem um espaço incrível também, né? Quem puder presencial. Fala, por favor, Déia, do teu espaço, que é no Rio, né? Não é isso? E Petrópolis. Mas também tem online. Então, deixa a rede social, deixa tudo, porque agora o pessoal vai prestar atenção para anotar aí todas as informações que procurar. Então, assim, eu atendo gente no Brasil inteiro, fora do Brasil, e online, porque eu tive que me adaptar a isso. Porque ou eu viajava com o meu corpo físico até a exaustão, né? E aí eu fui transformando essas terapias para o online, e foi ótimo para mim. E aí o que acontece? Eu tenho a rede social que é @sacerdotisa do corpo. Meu nome é Andréa Franco. Chegou lá, chama no direct que eu passo o meu WhatsApp e aí a gente conversa. E assim, será muito bem-vinda a minha vida. Ai, maravilha, gente. Quem anotou, maravilha. Quem não anotou, vai na descrição do vídeo, que na descrição já vou deixar o link pronto. É só abrir a descrição, clicar, que já vai direto para o Insta dela, e vocês vão poder falar diretamente com a Andréa. Déia, muito obrigada. Muito feliz com a presença aqui. Eu amei. Um beijo enorme. Eu amei. E até a próxima. Até a próxima. Um super beijo no seu coração. Obrigada.